a nossa última quarta-feira online, né? Daqui a pouquinho nós já ingressaremos aí nas quartas-feiras presenciais, para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor fale em nossos corações, ministra-nos, Senhor. É o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, estamos aqui acompanhando, né, o nosso título, Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Então, estamos aqui, Jesus Cristo voltará, e esse é o nosso último tópico, nosso último título que nós vamos ver desse trimestre, que é Esperando Jesus para os dias de hoje. Esperando Jesus para hoje. Você tem esperado Jesus? Ele está às portas, né? Então nós vamos ver aí como deve ser, né? Para quem Jesus vai voltar e como deve ser a expectativa do corpo de Cristo aí pela sua volta. Como que nós devemos nos manter até a volta de Cristo. Amém? Então nós já falamos aí sobre a doutrina das últimas coisas, os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo, falamos um pouquinho sobre arrebatamento, falamos sobre o tribunal de Cristo, para quem será, né, aqueles que vão receber galardão, todos nós que compareceremos diante do tribunal de Cristo, que não será para condenação, mas para receber galardão. As bodas do Cordeiro, a nossa grande festa, falamos sobre a grande tribulação, falamos sobre o aparecimento do anticristo, os anos de tribulação, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Falamos sobre a singularidade de Israel nos últimos dias, né? Como ficará Israel e toda a guerra que Israel irá sofrer. O retorno triunfal de Cristo com a sua igreja, né? Nós retornaremos ali triunfantes com Jesus Cristo. O reino do Messias, falamos sobre o milênio. Então falamos sobre o reino do Messias, o milênio. Depois do milênio falamos sobre o julgamento final, né? Novos céus e nova terra, o que vai acontecer aí com a trindade satânica, o anticristo, o anticristo Satanás, né, e o profeta será lançado no lago de fogo, e todos aqueles que aceitaram a marca da besta ou morreram sem conhecer a Cristo, também receberão aí o juízo eterno, né? Falamos sobre o destino final dos mortos, né? Quando morre, o que acontece? A pessoa fica só dormindo? Não, nós vimos que não. Nós vimos que aqueles que morrem crendo em Jesus Cristo, já estão no seio de Abraão, no paraíso. E aqueles que morrem sem receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, está já em lugar de tormenta, né? Nós vimos ali a parábola do rico e o Lázaro, que nos mostra muito bem essa explicação, né? E hoje nós vamos falar sobre esperando Jesus para os dias de hoje. Amém? Vamos para o nosso texto. Vamos ler primeiramente Mateus 24, do 43 ao 46. Mateus 24, 43 ao 46. E diz assim, a Jéssica colocou assim, ó, ainda bem que estão todos salvos no YouTube Vida Plena VIP. Exatamente, ainda bem que estão todos salvos, né? A glória a Deus. Podem ir colocando aí comentários, perguntas, vamos interagindo aí, amém? Mateus 24, 43 ao 46 diz assim, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? Então Jesus Cristo virá como ladrão da noite, quando nós nem iremos pensar, né? Ele virá, nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá. Né? E bem-aventurado o servo que quando Jesus voltar o achar servindo, né? O achar servindo. Então não é porque nós estamos nos últimos dias
que nós devemos abandonar tudo. Não, nós temos que continuar servindo, continuar fazendo a obra de Deus e continuar aí com a nossa grande esperança, que é o arrebatamento. Amém? A volta de Jesus Cristo será de forma inesperada, pode se dar a qualquer dia e hora. Por isso, precisamos estar preparados. Prepara-se, jovens, preparem-se, vida plena, né? Temos que estar preparados. O que prometeu vir, virá e não tardará. Nós vamos ver isso. A eternidade, ela é uma realidade, né? A diferença é que a eternidade será com Deus ou sem Deus. E quem faz a escolha é você. Né? Com quem você vai passar a eternidade? A quem você vai entregar a sua alma para a eternidade? Será com Deus ou sem Deus? Deus nos deu livre-arbítrio, vimos isso nas outras aulas, né? Deus não quer que ninguém seja lançado à condenação. Deus não criou o inferno para o ser humano. Nós falamos isso nas nossas aulas, né? Deus não criou o inferno para o ser humano. Mas infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, há a morte, há a separação. E só há a religação através de Jesus Cristo. E quem faz a escolha de aceitar essa religação somos nós, né? Somos nós. Amém? Vamos ler um pouquinho o Apocalipse, afinal, estamos falando sobre as últimas coisas, né? Então vamos lá para Apocalipse 22, nós vamos ler do 1 ao 14. É um pouquinho extenso, mas é muito importante e muito interessante essa leitura. Apocalipse 22, do 1 ao 14. Vamos lá? Aqui é João, né? Na ilha de Patmos. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de uma banda a outra do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais morte, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ó Senhor, ó Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de meus irmãos, os profetas, e de seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça ainda mais injustiça, e quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus! Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só assim, só lavando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, só aceitando Jesus como único Senhor e Salvador, só tendo o novo nascimento é que seremos arrebatados, que entraremos pelas portas da nova cidade, né? Que teremos aí a vida eterna com Cristo. Amém? Então vamos lá. Os crentes do Antigo Testamento esperaram com muita expectativa pela chegada do Messias, promessa feita lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, nós temos a passagem mais triste da história, né? Que é a entrada do pecado no mundo através de um homem. Mas no próprio Gênesis 3, no verso 15, nós já temos a promessa de salvação, quando diz que o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente.
né? O profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento do Salvador, já profetizou que veria o sol da justiça, o Messias que traria a salvação debaixo de suas asas. Malaquias 4:2. Deus cumpriu a promessa da vinda de Jesus Cristo em carne no tempo certo. Então, no tempo certo, Jesus, o Messias, veio ao mundo. Em Gálatas 4:4 e 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava cumprido, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Então, no tempo oportuno, Jesus se fez carne. Para quê? Para que, nascido debaixo da lei, pudesse remir a todos nós. Então, e antes da sua ascensão, antes de Jesus voltar aos céus, ele prometeu que voltaria para nos buscar. Nós estamos aqui, aguardando a volta de Jesus Cristo. E no tempo oportuno, Jesus virá nos buscar. Essa é a nossa promessa. Às vezes a gente pode achar, mas está demorando. Mas eu escuto isso há tanto tempo. Mas nós vamos ler um pouquinho mais para frente um versículo muito interessante que fala sobre isso. Vai ser no tempo oportuno. Marcos 13:37 diz: e as coisas que vos digo, digo-os a todos, vigiai, vigiai. Então nós temos que estar vigilantes, porque Jesus voltará. E no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse 3 vezes, cedo venho, cedo venho. Então se ele repetiu, é porque não é à toa, né? É porque ele vem, e vem cedo, vem quando nós menos imaginamos, e temos que estar vigilantes. Amém? Então vamos lá, qual que é a promessa? A promessa do rapto da noiva. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós lemos esse versículo muitas vezes lá na nossa ministração sobre arrebatamento, né? Nós vimos que os mortos serão ressuscitados primeiro, depois nós que estaremos aqui seremos arrebatados. E o que significa arrebatar? Retirar com força, tirar com força, ser arrancado. E quem será arrancado, retirado com força? O corpo de Cristo. Nós, a igreja, né? Nós, a igreja que compomos o corpo de Cristo. Independente de placa, né? Não é a placa, não é só a comunidade evangélica Vida Plena, mas é todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Então, o corpo de Cristo será arrebatado, será arrancado com força. Quando? Não sabemos. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas Jesus Cristo nos disse que nós deveríamos observar o quê? Os sinais de sua vinda, né? Quais são os sinais de sua vinda? Nós tivemos uma ministração só sobre isso também. Então, e nós vimos que todos os sinais apontam que a vinda de Jesus Cristo está muito próxima, muito próxima. Então, observamos os sinais, e os sinais estão aí, né? E a vinda de Jesus está próxima. Hebreus 10:37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, ou um pouquinho de tempo, e há de vir e não tardará. 2 Pedro 3:10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Virá como o ladrão da noite, ou seja, será sem prévio aviso, será inesperado. E assim como um ladrão, ele surpreende o dono da casa, Jesus surpreenderá o mundo, né? Que está aí achando que não existe Deus, que não precisa prestar contas, que Jesus não vai voltar. Então, quando Jesus vir, ele vai vir como ladrão da noite, ou seja, ele vai surpreender o mundo. A nós não, porque nós estamos na espera dele, estamos aí vigilantes, mas o mundo ele será sim surpreendido. E, como eu falei, muitos ainda zombam, né, dizendo, mas está demorando muito. Mas você acredita nisso? Desde que minha mãe era menina, eu escuto falar sobre isso. Olha só o que diz em 2 Pedro 3, 3 e 4. Olha só o que diz em 2 Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isso,
que nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora olha o que diz no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, mesmo que esteja zombadores e mesmo que as pessoas digam, mas está demorando. Não, Jesus não tarda a sua promessa, mas ele é longânimo, ou seja, ele tem uma benevolência para com todos. Ele quer que todos se salvem, que o evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra. Então, ele virá no tempo oportuno, para que ninguém possa dizer, mas eu não sabia, ninguém me pregou sobre esse Jesus. Não, todos ouvirão, e a escolha será pessoal de cada um. Então, ninguém vai poder dizer que não sabia, né? Então, Jesus, ele é longânimo, ele não tarda, ele virá no tempo oportuno. Ele quer que todos tenham a oportunidade de se arrepender. E nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que falar desse evangelho, temos que falar do amor de Cristo, temos que falar para que todos se salvem. Amém? Vamos lá, a expectativa da volta de Cristo. Como é que nós temos que ter essa expectativa da volta de Cristo? Então, a primeira coisa, ter compromisso com a santidade, né? Só será salvo aquele que for santo. E santo significa perfeito? Não. Santo não significa perfeito, e nós vamos ver. A noiva de Cristo, como nós já falamos, é o conjunto de todos os salvos, ou seja, é o conjunto de toda raça, tribo, língua e nação de todos os tempos. A noiva de Jesus Cristo deve viver neste mundo até a volta de Jesus de forma gloriosa. Não deve se apresentar com mácula, ruga, nem coisa semelhante. Ela deve ser santa e irrepreensível. Está lá em Efésios 5:27. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. E o que significa santificação? Ser santo, ser santificado, significa ser separado. Você é separado, você é coisa preciosa de Jesus, você foi separado para Deus. Por isso você não pode ter contaminação com esse mundo. As coisas ruins, o pecado, já não pertencem mais a você, já não pertencem mais a mim. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Então nós não podemos viver como se não houvesse amanhã, como se não tivéssemos dono. Nós temos um dono e é o nosso Senhor, né? Então ele pagou esse alto preço e nós temos que viver em santificação, né? Em santidade, sendo separado para ele e não nos contaminando com a sujeira desse mundo, com as coisas ruins, com as brigas, com as contendas, né? Com os conflitos. Não, mas nós temos que viver em santificação. Deus nos exorta, 2 Pedro 3,14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, procure ter paz com todos, né? Ser santificado é ter paz, paz com todos. A santificação tem início com a nossa conversão, mas ela é um processo progressivo em nossa caminhada. Ou seja, hoje mais santo que ontem e amanhã mais santo que hoje. Então é isso que eu tenho que buscar, ser mais santo a cada dia. E como eu falei, ser santo não significa ser perfeito. Não é que eu sou perfeito ou que você é perfeito, mas ser santo significa o aperfeiçoamento dia após dia. Eu busco me aperfeiçoar, eu busco ser mais correta, mais alinhada à palavra de Deus dia após dia. Então é isso que significa ser santo, estar em separação e buscar um alinhamento diário com Jesus. Senhor, eu quero fazer o que é correto hoje, eu quero fazer o que é correto amanhã, eu quero ser melhor amanhã, eu quero fazer mais correto amanhã. Nem sei se falei certo essa frase, mas é buscar a santificação dia após dia. Outra coisa que nós temos muita expectativa com a volta de Cristo é que
Uma coisa muito importante é a vida eterna, né? A nossa salvação. Mas outra coisa é as obras, elas serão recompensadas, né? As obras que nós fazemos aqui na terra, elas serão recompensadas quando Jesus vier nos buscar. Então, o Senhor Jesus afirma que haverá galardão reservado para os fiéis, cujas obras são dignas diante dele. Jesus falou lá, nós lemos lá em Apocalipse 22:12, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, você tem feito obra, né? Feliz é o servo que quando Jesus chegar, o achar servindo e receberá galardão por isso, né? Então, nós vimos também naquela nossa ministração sobre o Tribunal de Cristo que todos comparecerão para receber o seu galardão. Então, assim, graças a Deus, sou salva, cheguei aqui e fui arrebatado. Mas aí você chega lá, você olha para o lado, tem um irmãozinho lá recebendo um galardão grandão e o seu galardão tão pequenininho, né? Então, para que isso não aconteça, vamos servir, né? Vamos fazer ali o que Deus quer que nós façamos, né? Em 2 Coríntios 5:10 diz: porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Vamos receber aí o seu galardão. Então, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e de maneira abnegada, ou seja, de maneira muito profunda, deixam as coisas do mundo para se dedicar intensamente ao Senhor, preparando-se para o encontro com Ele, receberão a tão almejada recompensa que está com o Senhor Jesus. Ainda bem que no céu não terá inveja. Pois é, no céu não terá inveja, mas no céu terá galardões diferentes, né? Eu quero receber um galardão bem grandão. É assim que nós devemos buscar, né? Nós devemos fazer o que Deus quer que façamos, mas não podemos fazer de qualquer jeito, ou seja, tudo que nós fizermos devemos fazer para honra e glória de Deus, honra e glória de Deus, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus falou que aquelas pessoas que faziam a obra, mas faziam apenas para se aparecer, fazia para os outros verem, já tinham recebido o seu galardão ali, ou seja, os aplausos, né? A pessoa que faz só para receber o aplauso, já recebe o galardão aqui na terra. Mas aquele que faz em secreto, aquele que faz realmente para louvor e glória de Deus, vai receber o seu galardão na vida eterna. Então, que nós possamos fazer tudo e tudo que fizermos seja para a honra e glória de Deus. Amém? Então, o galardão é muito importante. Jesus deixou lá registrado em Apocalipse, então não é à toa que possamos buscar aí o nosso galardão, fazer tudo para a honra e glória de Deus. E Jesus Cristo, que em breve voltará, ele voltará por quê? Porque Jesus Cristo é o grande vencedor. Jesus Cristo é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o pecado, é aquele que venceu a dor, né? E em Apocalipse, que quando ele escreve para 7 igrejas, ele sempre falava, ao que vencer, tananã, então ao que vencer eu darei a vida eterna. Ao que vencer eu darei um novo nome. Ao que vencer não passará pelo dano da segunda morte. Mas todas as promessas é sempre ao que vencer, né? E não aquele que desistir, aquele que ficar pelo caminho, aquele que simplesmente abrir mão da promessa. Não, é ao que vencer. Então, se Jesus Cristo venceu, nós também podemos vencer nele, né? Então, nós também podemos vencer nele. Depois que Jesus fala sobre o galardão, lá em Apocalipse 22, que nós lemos, ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, ele é tudo. Ele é o começo e ele é o fim. Então, mesmo que os inimigos sejam ferozes, mesmo que se levante angústias, dificuldades, tribulações em nossas vidas, pandemia, nós temos que saber que Jesus Cristo venceu. E a promessa é que Ele estará conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os séculos ainda não se consumou, Ele ainda não veio buscar você, você é um vencedor, você pode vencer, né? Não deixe se abater pela tristeza, não desanime, né? Continue aí na luta, continue na luta. João 16:33 diz, tenho dito isso, para que em mim tenhais paz. Do mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Faz parte da nossa caminhada, né? Temos dias bons, temos dias não tão bons assim,
mas nós sabemos que Jesus está conosco todos os dias, né? Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não se deixe abater. Tenhamos bom ânimo para esperar a nossa promessa, né? Que é de vida eterna, que é de galardão, que é Jesus Cristo nos buscar. Próximo tópico, Jesus Cristo, o único que pode salvar o mundo. Sabe aquele ditado, todos os caminhos levam a Deus? Isso é mentira, isso é mentira. Nem todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, só há um caminho, né? O caminho, Jesus Cristo. Né? João afirma que todos aqueles que crerem em Jesus e no seu sacrifício vicário e pela fé tiverem suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro terão direito à salvação, à árvore da vida, a entrar pelas portas. Então, só há um caminho. Jesus Cristo morreu e mediante o seu sacrifício podemos obter a salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. Jesus foi o sacrifício vivo, ele não foi um mártir, né? Ele não morreu na mão dos homens, mas ele se entregou. João 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Então foi Jesus que se entregou. Jesus que se entregou, ele não foi um mártir, ele que se entregou, ele deu a vida para nos salvar, ele foi o sacrifício vivo. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Provérbios 14, 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então, há caminhos sendo pregados por aí que aos olhos do homem pode até parecer ser direito, mas no final leva à morte. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Então, se pregar qualquer coisa diferente que não for a salvação, vem por intermédio de Jesus, está errado. Está errado. O único caminho é Jesus e Jesus Cristo é o único que é capaz de salvar o homem. Jesus Cristo, o único que pode purificar o pecador. É o outro tópico aqui, ó. Jesus Cristo é o único que pode purificar o pecador. Só o sangue de Jesus pode nos limpar de todo o pecado. Lembra que nós lemos na aula passada? Por um homem entrou o pecado no mundo e só poderia sair por um único homem o pecado. Só poderia vir a salvação por um único homem, aquele que nunca pecou, Jesus Cristo. E o pecado na vida do crente, depois que nós aceitamos a Jesus, ele pode acontecer? Ele acontece? A pessoa salva, ela peca? Ela até pode pecar, né? Ela até pode pecar. Mas o pecado na vida do crente, ele é um acidente, né? O crente, ele não planeja pecar, ele não sente mais prazer no pecado. Mas se o pecado acontece por um deslize, porque a gente ainda está preso a esse corpo, a essa carne, nós logo nos arrependemos e abandonamos o pecado, né? E abandonamos o pecado. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Então o apóstolo diz aqui, ó, eu tenho que esmurrar o meu corpo. É fácil? Não é fácil, né? Viver uma vida de santificação, viver uma vida em santidade, não é fácil. Mas nós temos que esmurrar o nosso corpo. Lutar contra a nossa alma, né? A nossa carne. Temos que lutar para que o nosso espírito possa prevalecer, o nosso espírito que já está religado com Deus. Então, o crente está imune ao pecado? Não. Às obras da carne? Não. Mas quando isso acontece, tem que ser um acidente. Tem que ser um acidente, né? E nós não devemos mais ter prazer no pecado, mas devemos logo nos arrepender, abandonar e voltar para o caminho certo. Alguém já disse, o melhor dos santos pode cometer o pior dos pecados. A diferença é se arrepender ou não. Temos aí o exemplo de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus que pecou, teve um deslize, mas logo se arrependeu e voltou para aí os propósitos de Deus, o caminho correto, né? Então que possamos aí nos espelhar em Davi. E qual deve ser as atitudes do crente diante da vinda de Jesus? Então, a primeira coisa, o crente genuíno deve amar
Amar a vida de Cristo e amar o seu próximo. Os crentes autênticos são identificados pelo amor, né? Temos lá 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Só que desses três, o maior é o amor. Marcos 12:30-31, que tem aí é o resumo dos mandamentos, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, amar o Senhor Deus acima de tudo. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Então, a marca do cristão tem que ser o amor, né? Se você não tem amado, se eu não tenho amado, alguma coisa errada há. E aí eu tenho que me consertar. Senhor Jesus, me ajuda a amar. Me ajuda a amar, me ajuda a ter paz com o próximo, a ter amor, né? E amar a vinda de Cristo. Porque quem ama Cristo, ama o próprio, quem ama Cristo, ama o corpo de Cristo. E quem ama Cristo já não ama mais o mundo e aquilo que nele há, né? Então, se você está tendo mais prazer no mundo do que em Cristo, alguma coisa errada tem e nós precisamos nos consertar, né? Então, quem ama Cristo não ama ao mundo, e quem ama Cristo ama a sua vinda e ama o próximo, né? O termômetro aí da nossa espiritualidade é o amor. Quanto mais nós amamos, é mais parecido com Cristo nós estamos. Agora, se nós estamos sem amor, né, alguma coisa errada há. Então, nós temos que uma característica do crente que espera a vinda de Cristo é o amor. Outra característica, desfrutando da suficiência de Cristo. Cristo, ele é suficiente para a nossa vida, né? Nele nós temos suprida todas as nossas necessidades. E olha que eu falei necessidades e não futilidades, né? Não é que Deus vai dar tudo que nós queremos, tudo que nós pensamos. Não, não é isso, mas ele supre todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais, né? Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, nós temos que desfrutar da suficiência de Cristo enquanto nós aguardamos a vinda dele, né? Ele é tudo, ele é o nosso universo, né? Então, nós podemos desfrutar da suficiência de Cristo. E outra coisa é viver segundo a sua graça. Então, nós só vamos conseguir vencer esse mundo se estivermos debaixo da graça de Cristo. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a inclinação do mundo, né, as coisas da carne, nos distanciam de Deus. Mas a graça de Deus nos leva para mais perto da cruz. Não é pelas nossas obras, mas a morte vicária de Jesus nos leva, nos dá o passe para a vida eterna. Então, que nós possamos viver debaixo da graça. E nós temos que lembrar que é graça, mas não foi de graça, né? Jesus pagou um alto preço para que possamos viver nessa graça, né? Para que possamos ter o passe para a vida eterna, para que possamos ser religados com Deus. Jesus pagou um alto preço, mas que possamos desfrutar desta graça. Amém? Então estamos chegando aí ao fim da nossa ministração, né? Falamos aí sobre a volta de Cristo, como esperar, né? Como esperar, tendo amor, tendo amor. Lá em Apocalipse, o que Jesus falou para a igreja de Éfeso? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, né? Então, um dos sinais, né, do fim dos tempos é que o amor de muitos esfriariam, né? O amor esfriar, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E é isso que nós temos visto, né? O amor de muitos esfriando. Então, que nós possamos voltar para o nosso primeiro amor. Que possamos falar: Senhor, acende a chama do teu amor em nosso coração. Para que possamos amar o Senhor sobre todas as coisas. E possamos amar o nosso próximo, né? Ter bom ânimo e paz com todos. Amém? Então é isso que Jesus Cristo espera de nós enquanto nós esperamos por Ele. Então essa é a nossa ministração, encerramos aí o trimestre. A Jé colocou aqui, ó, permanecer firme no amor de Cristo. Exatamente, Jéssica, permanecer firme no amor de Cristo até o fim. Combater o bom combate, guardar a fé, percorrer a carreira. Amém? Os dias estão próximos, Jesus já está aí.
Então que possamos aí desfrutar da suficiência de Jesus Cristo enquanto ainda estamos nessa terra e quando formos arrebatados, será sua glória. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua ministração. Aguardamos a sua volta, Senhor Jesus, com muita expectativa, meu Deus. Que possamos guardar, Senhor, o seu amor em nossos corações, que possamos amar o próximo, Senhor Jesus, que possamos realmente desfrutar da sua suficiência, Senhor Jesus, até a sua vinda, Pai. Eu abençoo a todos que participaram, Senhor, dessa live, dessa aula, que tenham ainda um restante de semana glorioso, que essa palavra realmente possa cair no coração, Senhor Jesus, e que possa ajudar a muitos, meu Deus. É o que nós pedimos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo, culto presencial. Quarta-feira que vem, culto presencial. Domingo que vem teremos a nossa EBD presencial. Voltaremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Conto com todos. Deus abençoe. Até domingo. Um beijo e até mais.